Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de quinta-feira, dia 28 de agosto. Dia maravilhoso. Estamos aí caminhando para o fim do mês de agosto e eu imagino, eu penso, eu espero que muitas coisas boas acontecendo aí neste mês. Para nós, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está movendo, Deus está transformando. Eu louvo a Deus por mais esse dia. Eu louvo a Deus por essa manhã, eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Que o Espírito Santo possa adentrar sobre a tua vida nessa manhã e que Deus possa fazer o melhor para mim e para você. Aqui nessa manhã chuvosa, nessa manhã a qual chuvas caem sobre as nossas vidas. Então que nessa manhã possa chover sobre a sua vida também. Mas chuva de bênçãos, chuvas de misericórdia, chuvas de esperança. Muitas vezes perdemos as esperanças, muitas vezes não temos mais força, muitas vezes queremos desistir. Mas nessa manhã o Pai está aqui. Nessa manhã o Espírito Santo está aqui. Nesta manhã o Filho está aqui. E somos gratos a Deus por mais esse dia, pela vida, pela vitória, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar um pouquinho nessa manhã. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus santo. Nessa manhã diante de Ti, Senhor, me coloco entregando este dia nas Tuas mãos, entregando esta manhã nas Tuas mãos, entregando a trajetória da nossa vida nas Tuas mãos. Sei que Tu és um Pai fiel, um Pai verdadeiro, um Pai onipotente, onisciente, onipresente. Sei que és um Pai que cuida, um Pai que zela. Abraça-me, Senhor, nessa manhã. Abraça teus filhos nessa manhã. Abraça cada vida nessa manhã. Desperta em nós a tua vontade. Desperta em nós o teu querer nessa manhã. E que teu nome, Senhor, seja glorificado nas nossas vidas. Para a honra e glória do teu nome. Que nós possamos viver o melhor dessa terra. Que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós te rendemos glórias e graças. Nós te rendemos louvores, Pai, nessa manhã, porque tu és fiel. Amém? Pegue aí a sua bússola diária. Livro de Neemias, capítulo 11, hoje vai falar: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para trazer 1/10 de homens para que habitassem Jerusalém, a cidade santa, e os outros 9/10 permaneceriam nas demais cidades. E o povo abençoou a todos que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. Esses são os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, cada um morou na sua propriedade, nas suas próprias cidades em Israel, a saber, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os descendentes dos servos de Salomão. Habitaram em Jerusalém alguns dos descendentes de Judá, dos descendentes de Benjamim, dos descendentes de Judá, Atanias, Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefanias, filhos de Malalel. Dos descendentes de Pérez, Mazeia, filho de Baruque, filho de Cós, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os descendentes de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valorosos. E estes são os descendentes de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Mazéias e filho de Itiniel, filhos de Jesaías. E depois dele, Gabai e Selai, ao todo foram 928. Joel, filho de Zicre, era seu prefeito. E Judas, filho de Senua, era o segundo sobre as cidades. Glórias a Deus. Aqui nós vamos ver nessa manhã que a cidade de Jerusalém, como nós vimos em alguns capítulos já, ela estava desabitada. Ela não tinha muitos moradores. Então eles lançaram sorte para saber quem que poderia vir morar na cidade de Jerusalém. E o povo abençoou aqueles que vieram voluntariamente morar na cidade de Jerusalém.
os príncipes do povo, eles vieram voluntariamente, mas depois o restante do povo foi ter que tirar sorte. Ninguém queria morar em Jerusalém. Ninguém queria vir morar numa cidade que tinha sido destruída. Sim, porque a reconstrução é difícil. Toda reconstrução é difícil. Não existe reconstrução fácil. Toda reconstrução requer força. Toda reconstrução requer zelo. Toda reconstrução requer força de vontade. Toda reconstrução requer dividendos. Toda reconstrução requer disciplina. Então o povo não queria morar em Jerusalém, porque a reconstrução muitas vezes causa dores, a reconstrução muitas vezes causa desconforto, e o povo não quer desconforto. O povo aqui não queria, eles queriam as coisas prontas, preparadas. Então o povo lança sorte, o povo joga na sorte para ver, sorteia quem vai vir morar em Jerusalém. E agora esses são lançados sobre a sorte, mas tem um outro povo que escolheu vir por vontade própria, e estes foram abençoados pelo povo, diz. E o povo abençoou a todos que voluntariamente se apresentaram para habitar em Jerusalém. Então a bênção que o povo deu aqui, ela necessariamente destinada àqueles que vinham voluntariamente para a casa de Deus, não que são obrigados. E hoje em dia nós podemos imaginar, nós podemos nos receber esta palavra pensando, por quê? Porque nós somos abençoados, nós somos cheios de bênçãos sobre as nossas vidas quando nós abrimos o nosso coração voluntário, não quando nós somos obrigados, porque lançaram sortes e a minha vida foi escolhida para servir. Não, nós somos abençoados quando ouvimos a palavra e resolvemos nos darmos como voluntários, resolvemos fazer como voluntariado, resolvemos fazer com o coração aberto, porque tudo que é de Deus, tudo que vem de Deus, tudo que Deus espera de nós é que nós estejamos com o coração aberto, que nós estejamos com o coração voltado, sem ter que ser obrigado, porque sermos obrigados para fazer algo não é propriamente benéfico para nós. Nós temos que fazer pela nossa vontade, pelo nosso querer, né? Por aquilo que Deus coloca na nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer que dele é o querer e o efetuar, do Senhor é o querer. Então se você quer algo, se você tem vontade de algo, é o Senhor que está colocando dentro do seu coração. Mas aqui o povo não tinha a vontade, eles não queriam morar em Jerusalém, então foram ter que tomar a iniciativa de lançar sorte, né? Mas aí esse povo que foi lançado sorte, não vem a bênção, porque a bênção veio sobre o povo que se posicionou voluntariamente, que se posicionou querendo, se posicionou do próprio coração, da própria vontade. E ali depois vai falar sobre todas as descendências que vieram, né, de morar em Jerusalém. E nós vamos ver que o Senhor diz que eram homens valorosos, né, que decidiram morar em Jerusalém. E eu quero falar nessa manhã sobre o filho de Silone. Silone é aquele que traz paz. Silone é aquele que traz paz. E esse filho de Silone, ele decidiu vir morar voluntariamente. Porque quem traz paz, ele obedece à palavra. Quem traz paz, ele obedece aquilo que Deus tem na sua vida. Quem traz paz, aonde chega, é abençoado, já vem abençoado, já vem cheio da presença, carrega a paz, carrega a alegria do Senhor, carrega a paz dentro de si. Então Silone, ele veio morar voluntariamente e trazendo a paz para o meio de Jerusalém, trazendo a paz para o meio do lugar onde eles habitariam. E o filho de Tiel também, que é Deus está comigo. Eu repete aí, coloca a mão no seu coração e diz: Deus está comigo. Deus está comigo. Independente das circunstâncias, independente das situações, coloca a mão no seu coração e diz: Deus está comigo. Não tenha dúvidas de que Deus está
comigo, Deus está conosco nessa manhã, Deus está no controle das nossas vidas, das nossas almas, Deus está nos despertando para viver o melhor dele, Deus está comigo nessa manhã. Então nós vamos ver que aqui depois vai falar de várias genealogias do povo que veio morar em Jerusalém, do povo que veio morar voluntariamente sendo abençoado, aqueles que traziam paz e aqueles que diziam Deus está comigo, com certeza vieram morar voluntariamente, não precisaram ser obrigados, porque não é por força ou por violência na nossa vida, mas sim pela vontade, pela graça que o Senhor derrama sobre nós, pela expectativa, pela esperança daquilo que Deus tem na nossa vida. Eu espero que essa palavra possa ter falado ao teu coração nessa manhã e que a esperança e o Espírito Santo possa vir habitar na sua casa, aonde você passar, e que você traga paz aonde você passar, que o teu semblante carregue paz, que o teu semblante carregue alegria, que o teu semblante carrega Deus está comigo, que a pessoa pode olhar para você e dizer tem alguma coisa diferente, você carrega uma paz, você carrega uma esperança, você carrega uma alegria do Espírito. Então que nessa manhã nós sejamos abençoados e que Deus possa fazer de nós o melhor. Deus abençoe você e até amanhã, em nome de Jesus.